Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, que nós possamos compreendê-la, Senhor Deus, e sairmos daqui com o nosso nível de conhecimento ampliado. Pai, nos ajude, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Santiago, vai dando uns cliques lá para nós, fazendo favor. Então, hoje é o estudo de número 91, estudando as Escrituras Sagradas, estudo de número 91. A gente está falando sobre o período de expansão da igreja, que é do ano 33 até mais ou menos o ano 64. A gente já falou nas aulas anteriores sobre o estabelecimento da igreja, os primeiros capítulos de Atos, como que a igreja começou a se formar. A gente falou que a igreja começou a se formar tendo como maioria, ou melhor dizendo, começou a se formar entre os judeus em Jerusalém, mas Jesus disse que o evangelho tinha que ser pregado também em Samaria, Judeia e também os confins da terra. Aí a gente viu na terça-feira passada que o evangelho chegou até Samaria. Qual que foi a importância do evangelho chegar em Samaria? Que os samaritanos eram considerados meio judeus, ou seja, não eram judeus genuínos. Eles acreditavam apenas no Pentateuco, não adoravam a Deus no monte lá em Jerusalém, adoravam a Deus no monte Gerizim. Então eles tinham muitas divergências religiosas e muitas divergências históricas com os judeus. Então o evangelho chegando aos samaritanos é Deus cumprindo a sua promessa de que a salvação deles chegaria ao seu povo, que os samaritanos, embora fossem povos separados e mestiços, miscigenados e distanciados dos judeus, também eram povos considerados povos da aliança, porque pertenciam àquele território da Palestina. Então agora a gente vai ver que a gente viu na aula passada, lá no finalzinho da nossa aula, que o evangelho também chegou aos gentios, quando Pedro foi à casa de Cornélio. Então essa aula de hoje, a gente vai ver que essa visita de Pedro ocasionou alguns problemas, para o próprio Pedro. Depois ele teve que se explicar entre os apóstolos por que ele foi à casa de um gentio, Então ele se explicou o porquê daquela visita e disse para os seus irmãos, judeus, que se Deus havia visitado os gentios e derramado sobre eles o Espírito Santo, assim como havia derramado entre os judeus, quem era ele para poder impedir aquela obra? Então, a partir daí, a partir do capítulo 10 e começo do capítulo 11 de Atos, a gente vai ver a igreja se expandindo entre os gentios, e isso se acelerou de maneira bem rápida, através das missões gentílicas, através de Barnabé e Paulo. Mas antes que isso acontecesse, antes das missões gentílicas, a gente vai ver a importância de uma igreja nesse processo, uma igreja puramente gentílica, a igreja de Antioquia, que não pertencia ao território de Israel, da Palestina. Então a gente vai ver a partir de agora a importância dessa igreja dentro do contexto da expansão da igreja no mundo gentílico, que está aí, a igreja gentílica e a missão paulina, Atos capítulo 11, a partir do versículo de número 19. Então a gente vai ver que o movimento missionário para o mundo gentílico começa a partir dessa igreja, a igreja de Antioquia da Síria. Por que é importante a gente entender Antioquia da Síria? Porque também naquela época tinha a Antioquia da Pisídia, que ficava mais ao norte do que da Antioquia da Síria. Mais para frente a gente vai mostrar a diferença entre elas, entre essas duas Antioquias. Então essa igreja, ela teve a sua fundação lá naquele movimento contra a igreja, culminando na morte de Estevão. Conforme a gente pode observar em Atos, capítulo de número 8, versículo 4, com o apedrejamento de Estevão, a igreja, ou os irmãos, para não morrerem, eles
espalharam-se pelo Império Romano. Então, em Antioquia, esses irmãos chegando lá, estabeleceram ali uma igreja. O texto de Atos 8 e o texto de 11, 19 a 20 de Atos combinam entre si. A gente vê lá em Atos 11, 19 e 20. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação que houve por causa de Estevão, passagem até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, muitos irmãos que saíram de Jerusalém para não sofrerem os danos da perseguição, passaram pela Fenícia, por Chipre, por Antioquia, mas não anunciaram o evangelho aos gentios, anunciaram o evangelho somente aos judeus. Mas parte dessa turma, os irmãos lá de Chipre, e os irmãos de Cirene, eles, quando foram para Antioquia, não seguiram esse padrão de anunciar somente aos judeus o evangelho. Eles também anunciaram o evangelho aos gregos, pregando-lhes o Senhor Jesus. Então, esses irmãos chipriotas e sirenistas, eles fundaram a igreja de Antioquia. E quando chegaram em Antioquia, eles pregaram também o evangelho, não só aos judeus, mas também aos gentios. Então, por isso que a gente vê aqui que eles deixaram esse exclusivismo dos irmãos judeus e pregaram aos gentios. Então, essa igreja de Antioquia, que fala aí em Atos capítulo 11, foi fundada nesse período da dispersão, por causa da perseguição contra a igreja, culminando na morte de Estevão. Pode passar um slide aí, Santiago? A igreja de Antioquia. Então, Antioquia é a atual Antáquia, lá na Turquia. Ela foi fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C., sob o governo dos primeiros reis seleucidas. Essa cidade cresceu de maneira muito rápida. Lá em Antioquia, tinha um negócio lá que incomodava muito os cristãos, que era o culto a Astarote. Essa Astarote, ela é conhecida também lá no Antigo Testamento como Astarte ou Azerá. Quem que é ela? Ela é a deusa dos fenícios, esposa de Baal. Baal é um deus muito conhecido lá no Antigo Testamento, onde sempre os judeus caíam no pecado da adoração a Baal, A Bíblia chama o culto aos Balaíns, que é o culto à família de Baal. E nessa família de Baal a gente tem aqui a Astarote, a Astarte ou Azerá. Ela era cultuada pelos fenícios, considerada como deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Da guerra em que sentido? Da estratégia da guerra, e não da guerra como um ato de violência, mas a deusa estrategista da guerra. Conforme vocês podem ver nesta figura, o culto a Astarote escandalizava os cristãos de Antioquia, porque envolvia muita questão da sexualidade cultual. Por ser a deusa da fertilidade e a deusa da sexualidade, ela era representada com a parte de cima, com o busto desnudo, para representar justamente isso, a fertilidade, a sexualidade. E lá no culto a Astarote havia a questão da prostituição cultual. Eram mulheres que se prostituíam, no entender delas, elas estavam agradando a deusa Astarote. Isso também acontecia lá entre os Efésios no culto a Diana. Então isso era uma prática do mundo pagão que envolvia várias cidades. Uma delas era a cidade de Antioquia. Então lá em Antioquia, essa prática do culto a Astarote ofendia muito, chocava muito os cristãos, por causa do culto a ela que envolvia toda essa questão da sexualidade. Então a maioria da população lá em Antioquia era a população síria, mas em Antioquia, por ser uma cidade com uma grande importância dentro do Império Romano, também tinha uma colônia judaica numerosa. Qual que era a cultura daquela cidade? Era uma cultura grego-helenista.
O que é uma cultura grego-helenista? É um modo grego de viver, mesmo sendo no mundo romano, mas helenista no sentido de tentar colocar a cultura grega para os estrangeiros que ali habitavam. Por isso que é uma cultura grego-helenista. Então, sob o governo romano, Antioquia prosperou. Por quê? Porque era uma passagem militar e comercial para o Oriente. Do ponto de vista geográfico, ela tinha grande importância, por isso que ela cresceu, por isso que ela prosperou. Então, a igreja de Antioquia, ela organizou-se pouco tempo depois da morte de Estevão, entre os anos 33 e 40, conforme eu disse anteriormente. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé lá para Antioquia. A igreja de Antioquia estava crescendo, era de maioria gentílica. A igreja de Jerusalém, então, enviou Barnabé para fazer uma avaliação do trabalho lá. Então, Barnabé, diz o texto sagrado, que chegando ali, ficou muito feliz pelo trabalho que ali se realizava e ficou ali um tempo ajudando aquela igreja, né? Entregando-se ao trabalho. Depois de um certo tempo, ele foi lá para a cidade de Tarso buscar Paulo para auxiliá-lo. Então, o grande personagem na vida de Paulo, para que Paulo fosse o grande missionário do Novo Testamento, foi Barnabé. Foi Barnabé quem confiou em Paulo para ser o seu auxiliar nos trabalhos em Antioquia. Trabalharam juntos em Antioquia mais ou menos um ano, conforme o versículo 26 de Atos 11. Nesse período, os crentes de Antioquia foram chamados de cristãos. Você conhece alguém que se chama cristiano? O nome cristiano é cristão em grego, né? Cristianos, que significa aquele que pertence a Cristo. A igreja, no começo, lá em Jerusalém, os crentes não eram chamados de cristãos, porque ser chamado de cristão era uma aceitação de que aquele povo era servo e pregava o Messias, que era tudo que os judeus não queriam ouvir. Então, por isso que lá no começo, lá em Jerusalém, a igreja no comecinho, os irmãos são chamados de os da seita dos nazarenos, né? E outros nomes. Mas aqui em Antioquia, os crentes são reconhecidos como aqueles que pertencem a Cristo, que é um termo grego para o nome hebraico Messias. Então, a igreja de Antioquia, ela foi importante por causa das seguintes características distintivas, ó. Ela foi a mãe das igrejas gentias. Foi dela que partiu a primeira viagem missionária, com Barnabé, Paulo e João Marcos no começo, né? Nela começou a primeira controvérsia sobre a posição legal dos crentes gentios, que com a expansão e o crescimento da igreja de Antioquia, que era uma igreja da maioria esmagadora de crentes não judeus, começaram aquela discussão sobre qual é a posição dos crentes gentios no Evangelho, se eles devem seguir os princípios da lei ou não. Então essa controvérsia, ela ficou mais evidente na igreja de Antioquia, por ser uma igreja de maioria gentílica. Com respeito a essa controvérsia, a gente vai falar dela daqui um pouco. E ela também se distinguiu por causa dos seus profetas e doutores. Atos 13, verso 1, fala sobre isso, né? Vamos lá para o Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Aí cita Barnabé, Simeão chamado Níger. Níger é um nome latino que significa negro. Então esse Simeão aí, ele era um africano. Lúcio de Cirene, Cirene é a Líbia, então esse Lúcio aí é um libanês, né? Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então o que a gente observa aqui na igreja de Antioquia? Era uma igreja formada, né? Além de judeus, que é o caso aqui de Paulo, né? A gente tem aqui também pessoas que são estrangeiras, né? Não somente daquela região de Antioquia,
mas de outras localidades, como é o caso aqui de Simão, ou Simeão, que era um africano, né? Níger significa negro, e um libanês, Lúcio, lá de Cirene. Então era uma igreja que abraçava, né, todas as etnias. O que importava para aquela igreja era a salvação na pessoa de Jesus, independentemente da etnia da pessoa. Então isso, a princípio, incomodou a comunidade judaico-cristã, que não conseguia ver isso com bons olhos, né? A igreja gentílica crescendo, aumentando, e nenhuma obrigação com relação à lei sendo imposta a esses crentes. A gente vai ver mais tarde, lá em Atos capítulo 15, que acabou acontecendo um concílio em Jerusalém para discutir essa questão. Vamos voltar aí para nosso slide. Bom, a igreja de Antioquia, provavelmente ela cresceu muito, porque a igreja de Jerusalém estava passando por um período de perseguição por parte de Herodes. Conforme a gente observa aí no capítulo de número 12. Então, Herodes, aí no capítulo 12, que é um capítulo que retrata como que estava a situação da igreja de Jerusalém, vocês percebem que no final do capítulo 11, Lucas relata a situação da igreja de Antioquia, que é uma igreja que está crescendo. Aí ele coloca como se fosse um parêntese aí, que é o capítulo 12, antes das missões gentílicas no capítulo 13, para falar que a igreja de Jerusalém estava sendo sufocada, passando por uma perseguição por parte de Herodes. Aqui diz assim que nesta ocasião, capítulo 12, versículo 1, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Então ele mandou matar Tiago, irmão de João, né? Esse Tiago aqui é o filho de Zebedeu, e com a morte de Tiago, ele viu que conseguiu agradar os judeus, né? Os judeus não cristãos, né? Então ele mandou prender Pedro, que lá na igreja de Jerusalém era o grande expoente, com a intenção de depois matá-lo. E diz aqui que ele colocou várias pessoas para poder guardar Pedro, trancou e ainda colocou algemas em seus punhos. Mas o anjo do Senhor foi até aquela prisão e milagrosamente tirou Pedro dali. Então aqui no capítulo 12 a gente percebe isso, que a igreja de Antioquia, capítulo 11, está crescendo, a igreja de Jerusalém está passando por um sufoco, né? A igreja de Jerusalém está tentando ali, às custas da oração, da união da igreja, tentar sobreviver, porque Herodes está perseguindo cruelmente a igreja. Quando ele ficou sabendo que Pedro fugiu, ele achou que tinha participação dos guardas, mandou matar os guardas, né? E no versículo de número 20, né, 19 aí a seguir, fala que ele morreu, né? Herodes morreu. Herodes foi de Judéia para Cesareia, permaneceu ali algum tempo e fez ali um grande discurso. As pessoas disseram: é Deus falando. Herodes disse: é mesmo. A Bíblia diz que ele não deu glória a Deus e acabou ficando doente e morreu comido por vermes, né? O fim trágico aí desse rei que tentou destruir a igreja de Jerusalém. Então, voltando aí para os nossos slides aqui, a perseguição de Herodes ocasionou a morte de Tiago, filho de Zebedeu, capítulo 12, versículo 2 de Atos, porém Pedro escapou milagrosamente, capítulo 12, versículo 7 de Atos. Então, Atos 12 dá um breve relato da situação da igreja em Jerusalém, mas mostra uma igreja sob uma forte opressão. Então, uma das explicações por que a igreja de Antioquia cresceu muito rápido é que muitos crentes de Jerusalém, sabendo do crescimento da igreja de Antioquia, e lá não havia uma perseguição, pelo contrário, havia um reconhecimento das pessoas, porque passaram até a chamar os crentes de cristãos, aqueles que pertencem a Cristo. Esses irmãos de Jerusalém, muitos foram para Antioquia, né? Porque era um lugar mais seguro e mais tranquilo para se tocar a sua vida cristã.
Bom, então Atos capítulo 13, a gente tem aqui a missão aos gentios, que é a primeira viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 13, a partir aí do versículo de número 4. Então, por volta do ano 51 depois de Cristo, a igreja de Antioquia se desenvolvera de tal modo que ela já era um grupo estável e ativo. Os irmãos eram instruídos na fé, que a gente já leu aquele texto, diz que a igreja tinha profetas, a igreja tinha mestres, a gente citou o nome dos mestres. A sua reputação estava bem estabelecida na cidade, ali não havia perseguição, havia uma simpatia do povo para com aquela igreja. O povo reconheceu os crentes ali como aqueles que pertencem a Cristo, por isso eles foram chamados de cristãos. Ali havia um apadrinhamento, para uma expedição de auxílio para Jerusalém. Os irmãos de Antioquia estavam recolhendo ofertas, donativos, para poder enviar para os irmãos de Jerusalém, que estavam passando por um sufoco tremendo, em todos os sentidos, sentido financeiro, perseguição por parte do Estado e por aí vai. No decurso de um culto lá na igreja de Antioquia, eles estavam lá cultuando a Deus, adorando a Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo falou: separa Barnabé e Paulo para a obra missionária. Então, Atos capítulo 13, versículo 2, a gente vê ali o Espírito Santo convocando para a obra missionária Barnabé e Saulo. Então aqui começa a primeira viagem missionária de Paulo. A gente vai olhar a partir de agora a rota das viagens, ou da primeira viagem de Paulo e Barnabé. A primeira cidade que eles foram visitar nessa viagem missionária foi Chipre. A primeira atividade foi em Chipre, que é a terra natural de Barnabé. Atos capítulo 4, versículo 36, fala que Barnabé era natural de Chipre. Isso tinha uma lógica, Eles vão começar uma viagem missionária, pregar aos gentios, e nada mais do que lógico começar uma viagem por um terreno já conhecido, Como de início Barnabé é quem liderava, Barnabé então quis começar por um local que ele conhecia. Então Barnabé e Saulo, em primeiro lugar, vão para Chipre, Vão para Chipre, a região ali de Salamina e de Pafos, que ficava na região de Chipre. Bom, junto com eles foi João Marcos. Esse João Marcos é o escritor do segundo evangelho. Quando a gente falar evangelho de Marcos, é esse João Marcos aí, que era sobrinho de Barnabé e auxiliou Barnabé e Paulo, ou Saulo, como ele era conhecido aqui nessa etapa, nesta viagem. Provavelmente era aquele responsável em carregar as malas, cozinhar, Era um auxiliar de Barnabé e Saulo. Qual que foi a estratégia do trabalho missionário de Barnabé e Saulo? Visitaram as sinagogas e nelas pregaram. Isso foi uma constante nas viagens de Paulo. Qual a importância de ir para uma sinagoga e falar na sinagoga? Porque a sinagoga ela não era frequentada somente por judeus. É claro que o público maior na sinagoga era de judeus, porque era a religião deles, Funcionava os trabalhos em uma sinagoga. Mas além dos judeus, tinha aqueles prosélitos, aqueles estrangeiros convertidos ao judaísmo. E além dos prosélitos, tinha os piedosos, que ainda não eram convertidos ao judaísmo, mas eram simpatizantes com relação à pregação judaica. Então era um público bem heterogêneo nas sinagogas, a maioria de judeus, aqueles convertidos ao judaísmo e aqueles que eram simpatizantes ao judaísmo.
Então, como Paulo e Barnabé vão primeiro à sinagoga, eles têm isso em pensamento: nós vamos pregar primeiro para um público que conhece bem as Escrituras, ou um público que interessa em conhecer, porque fica mais fácil deles entender o que a gente está querendo falar. Então, Paulo, ele tinha isso como estratégia. Ele chegava na sinagoga, esperava a oportunidade de ser dada ao público ali que assistia. Quando era ofertada a oportunidade, ele levantava a mão e pedia a palavra. Então essa era a estratégia de Paulo ao chegar nas sinagogas que ele visitou. Aqui em Chipre é a mesma situação, conforme você pode observar no versículo 4 e no versículo 5. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, versículo 5. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então essa era a estratégia da pregação paulina em cada cidade que ele chegava. Bom, aqui a gente tem o primeiro problema de Paulo e Barnabé, que foi na cidade de Pafos. Eles encontraram ali um judeu, conforme diz aí o versículo 6, né? Um judeu chamado Bar Jesus. Esse prefixo Bar é um prefixo aramaico que significa filho, né? Então lá no texto é Bar Yeshua, filho de Jesus, porque o pai dele chamava-se Jesus. Jesus era um nome comum naquela época, que corresponde ao nome Josué do hebraico. Então esse filho de Jesus, né, filho de Josué, ele era um judeu, mas ele estava envolvido com a prática da magia, e aqui diz que ele era falso profeta. Ele era um assessor do procônsul, chamado Sérgio Paulo. Só que ele tinha um apelido, né, esse Bar Jesus, Elimas, que significa justamente o mágico. Então, Elimas significa o mágico. Era assim que ele era conhecido. O procônsul Sérgio Paulo era um homem muito inteligente, muito sábio, e ele ficou sabendo de Paulo e Barnabé e queria ouvi-los, e os convidou para que eles expusessem a palavra de Deus para ele. Elimas, ou Bar Jesus, com medo de perder o seu posto de assessoria, né, ficou atrapalhando a pregação de Paulo, ficou tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo ouvisse a palavra de Deus. Aí Paulo disse para Elimas: olha, você está atrapalhando a obra de Deus, então você vai ficar cego temporariamente, para você ver que a coisa aqui é séria, né? E aí ele ficou cego, ele ficou tateando assim, né, procurando alguém para ajudá-lo, e o procônsul Sérgio Paulo ficou admirado com aquilo, e a palavra de Deus diz em Atos 13, 12, que ele creu. Então as palavras de Paulo, junto com aquele milagre, né, punitivo realizado, fez com que o procônsul Sérgio Paulo cresce. Então a campanha lá em Chipre foi uma campanha de muito sucesso, e a gente percebe que a partir aí de Chipre nós temos uma mudança importante. Atos 13, versículo 12 e 7, a gente lê lá assim, Barnabé e Saulo. Barnabé está primeiro, porque é um sinal de proeminência, e Saulo, um nome hebreu. A partir de Atos 13 e 13, aquela campanha lá de Chipre, aquele começo de sucesso maravilhoso na primeira viagem missionária, Lucas já muda os termos. Ele fala Paulo e seus companheiros. Já começa a usar o nome de Paulo, um nome gentílico, e coloca Paulo em primeiro lugar, porque a partir daí o proeminente nas missões vai ser a pessoa de Paulo. Então, a partir do versículo 13, a gente tem essa mudança
de foco aqui na literatura de Atos. Então, nesse mesmo período, aconteceram duas outras coisas. Paulo deixou Chipre e foi para a Ásia Menor. Então, aqui era o começo de um projeto mundial. Então, aquela primeira visita que era para Chipre, lugar conhecido ali de Barnabé, dali para frente, Paulo foi para a Ásia Menor, a região hoje onde é a Turquia, porque ali começa ali um projeto mundial. E a partir das outras viagens de Paulo, que a gente vai aprender, cada vez Paulo vai mais distante. A gente vai poder depois perceber pelos mapas que eu vou apresentar aos irmãos. Aconteceu uma outra coisa também importante aqui, que foi em Perge, lá na Panfilha. O João Marcos, aquele assessor de Paulo e Barnabé, deixou o grupo e voltou para Jerusalém. Ninguém sabe ao certo por que João Marcos voltou. A gente não sabe o que aconteceu. Se foi o entreveiro lá de Paulo com Elimas, que fez com que ele pensasse a coisa aqui é feia, ou se foi o fato dele pensar que a viagem se limitaria somente à região ali de Chipre, onde era uma região que ele conhecia, e não quis se aventurar para as regiões da Ásia Menor. O texto bíblico não informa-nos o motivo por que João Marcos deixou o grupo, mas informa que deixou, e informa que Paulo ficou muito aborrecido com isso, né? Porque quando foi na segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos e Paulo não aceitou. Bom, então nesse slide aí tem um mapa dessa primeira etapa da viagem, que é a região ali de Chipre. Eu até coloquei ali no quadro em amarelo para os irmãos verem melhor. Então lá no número 4, que é a cidade de Pafos, foi aonde aconteceu o entreveiro lá entre Paulo e o Elimas, o mágico. E lá no número 6, lá na cidade de Perge, né, João Marcos resolve voltar para Jerusalém. Então, primeira parte aí desta viagem. Vamos para a segunda parte. Eles chegaram até Antioquia da Pisídia. Então, tinha duas Antioquias. A Antioquia da Síria, era onde a igreja que Paulo e Barnabé congregavam, e a igreja que os enviou e os mantinha nessa tarefa missionária. Só que existia uma outra Antioquia, que era a Antioquia da Pisídia. Paulo, então, e Barnabé seguem até lá para continuarem a obra missionária. Está aí a partir do versículo 16 do capítulo 13. Então, mesmo sistema, Paulo chegou em Antioquia da Pisídia. Para onde que ele foi? Sinagoga, porque tinha todo aquele grupo lá, aquele público que eu já expliquei. A pregação de Paulo lá em Antioquia da Pisídia pareceu muito com a pregação de Estevão. O dirigente da liturgia da sinagoga perguntou se alguém queria dizer alguma coisa dos irmãos que estavam ali como convidados, como espectadores. Paulo levanta a mão e começa a falar, e é um discurso onde ele faz uma revista histórica do povo judeu e o seu comportamento, né, de desobediência para com o Senhor. Então, é um discurso que parece muito com o discurso de Estevão. Então, o tema central desse discurso de Paulo, na sinagoga da Antioquia da Pisídia, está no versículo 23, quando ele fala da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, que é Jesus. O desenvolvimento não varia muito da pregação apostólica dos primeiros capítulos de Atos, porém, no clímax da mensagem, Paulo introduziu um elemento novo, quando ele diz: seja-vos, pois, notório, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados, e de tudo aquilo que não puder ser justificado pela lei de Moisés, por este é justificado todo o que crê. Até então a gente percebe, porque o público das pregações apostólicas era um público judeu, então o público sempre ouvia, né, irmãos israelitas, aos judeus. Aqui Paulo, pregando para uma
localidade de maioria gentílica, ele inclui a expressão todo o que crê. Não somente a questão dos judeus ou os israelitas, mas todo o que crê. Então, apesar da ressurreição e o perdão dos pecados por Cristo terem sido proclamados por Paulo, ou por Pedro, desculpa, ninguém havia pregado tão claramente que os homens podiam ser justificados pessoalmente, somente na base da fé. Então, até então, a pregação era mais do ponto de vista nacionalista, né? Envolvendo os judeus. Aqui Paulo, ele coloca esse elemento novo, que a justificação é pela fé. Então, na Antioquia da Psídia, depois dessa pregação extraordinária de Paulo, houve ali um resultado duplo. A pregação de Paulo alcançou grande sucesso, ao ponto das pessoas pedirem Paulo para retornar àquela localidade. No sábado seguinte, reuniu-se quase a cidade toda para ouvir a palavra de Deus. Só que isso gerou um problema, né? Que foi a oposição judaica ali de Antioquia da Psídia. Ela conseguiu convencer algumas pessoas que a pregação de Paulo não era correta, e Paulo teve que sair de lá. Então, o resultado final foi o de Paulo anunciar que viraria para os gentios, né, a sua pregação. E Paulo aqui, ele fala para aqueles oposicionistas judeus: olha, era lícito que eu, né, ou que nós pregássemos primeiro a vocês, porque afinal de contas, Paulo é judeu. Mas, a partir de agora, por causa desta oposição, desta perseguição, eu vou para o mundo gentílico, né? Porque ele já tinha recebido já estas tarefas da parte de Jesus e também da parte da igreja de Antioquia. A missão de Paulo seria de fato para os gentios, mas como todo bom judeu, Paulo queria alcançar primeiro o seu povo. Então, a partir daqui de Antioquia da Psídia, Paulo deixa claro que o seu ministério seria voltado mais aos gentios. Mas a gente percebe, a partir dos capítulos posteriores, que Paulo nunca deixou de pregar aos judeus, nunca deixou de se preocupar com eles. Ele apenas intensificou o seu ministério para os gentios, mas nunca deixou de pregar aos judeus. Então aqui a gente tem um outro mapa, né, que mostra isso. Número 7 aí, Antioquia da Psídia. Eu coloquei uma observação lá em cima, né? A pregação de Paulo teve sucesso entre os gentios, mas os judeus incitaram os principais da cidade contra Paulo e Barnabé, e esses principais da cidade expulsaram Paulo e Barnabé de lá. Bom, então vamos para... Depois que Paulo e Barnabé saem de Icônio, Listra e Derbe, depois que eles saem de Antioquia da Psídia, desculpa, eles vão para as cidades licaônicas, né, que é a cidade de Icônio, Listra e Derbe. Então, aqui nessas cidades aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Antioquia da Psídia, né? Houve um grande sucesso na pregação de Paulo nestas cidades. Então, em Icônio floresceu ali uma igreja, né? Paulo conseguiu ter bastante sucesso com as suas pregações. Porém, aquele grupo de judaizantes lá de Antioquia da Psídia, sabendo do sucesso de Paulo lá em Icônio, vai para lá uma turma e consegue causar uma certa divisão de opiniões. Então Paulo e Barnabé saem ali daquela cidade e vai para a região de Listra e Derbe. Quando chegou lá em Listra, tinha lá um paralítico desde nascença. Aí Paulo orou por ele, ele ficou curado, e os habitantes de Listra, eles eram adoradores de Zeus e de Hermes. Tinha até um templo, né, em frente ao local onde Paulo estava, né?
E Paulo foi confundido com o deus Hermes, porque era ele que pregava, e Barnabé com o deus Zeus, porque na mitologia grega era o seguinte: Zeus era o deus superior e Hermes era quem comunicava aos homens as mensagens de Zeus. Inclusive o termo hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, é oriundo desse nome, né? Hermes, que é o deus que interpreta as palavras de Zeus ao povo. Então, como Paulo é quem pregava, Paulo foi confundido com Hermes, e Barnabé é quem confirmava as palavras de Paulo, foi confundido com Zeus. Aí Paulo e Barnabé tentaram dissuadir o povo a não adorá-los, mas havia um sacerdote lá, chegou lá com oferendas, com ramalhetes de flores, e Paulo e Barnabé insistindo com o povo, e mesmo assim o povo querendo adorá-los, e foi aquela confusão. E o que acontece? O povo estava querendo adorar Paulo e Barnabé, com a recusa deles e com a incitação dos judeus, apedrejou Paulo. Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, considerado morto. Os discípulos foram lá pensando que Paulo estava morto. A Bíblia diz que ele levantou, ficou de pé e foi para a cidade de Derbe, né? De Derbe. Então a estada em Listra terminou devido à agitação dos judeus de Antioquia e de Icônio, que mudaram o ânimo do povo de Listra. Paulo, apedrejado e arrastado para fora da cidade como um morto, recuperou os sentidos e dirigiu-se a Derbe para pregar ali, tendo feito nesta cidade muitos discípulos. Eu acho interessante que depois que eles vão para Derbe e pregam o evangelho lá por um tempo, fazem muitos discípulos lá, a Bíblia diz que eles voltam pelo mesmo caminho. Voltou lá em Listra para confirmar a fé dos irmãos, voltaram lá em Icônio, voltaram na cidade onde Paulo foi apedrejado, para confirmar a fé dos irmãos e dizer para os irmãos não desanimar. Então, Paulo e Barnabé mostram aqui muita coragem. Então voltam pelo mesmo caminho para confirmar a fé dos irmãos e retornam para a Antioquia da Síria. Então termina aqui a primeira viagem missionária de Paulo. Então aqui no mapa tem o roteiro, né, dessa última parte aí da viagem: Icônio, Listra e Derbe. Aí eu coloquei lá no número 8, né, uma setinha. Paulo e Barnabé são expulsos da cidade de Icônio. Aí lá em Listra, né, no número 9, um coxo é curado. Paulo e Barnabé são confundidos como deuses, eles rejeitam a adoração, Paulo é apedrejado, e depois voltam pelo mesmo caminho, né? Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Perge, Atália, Pafos, Salamina, Seleucia e Antioquia da Síria, que era a igreja que havia enviado Paulo e Barnabé para aquela viagem missionária. Então, dentro desses 10 minutinhos, é falar aqui sobre o Concílio de Jerusalém. Então, com o sucesso da igreja se expandiu tremendamente no mundo gentílico, começou a ter um grande problema na igreja. A igreja agora estava começando a ser de maioria gentílica e de minoria judaica. Então, para que se resolvesse esse problema, qual que era a participação dos gentios no cristianismo, reuniu-se então um concílio, onde a igreja judaica ia resolver a questão da participação da igreja gentílica nesse corpo chamado igreja cristã. Então, olha, o rápido crescimento da igreja gentílica, devido à missão de Paulo e Barnabé, pôs em foco um problema: em que proporção lhes deveria ser exigida a observância da lei? Com a missão entre os gentios que não conheciam a lei e que só pela fé entraram na comunidade cristã, tornou-se aguda a divisão do pensamento dentro da igreja. O que aconteceu aqui? Os judeus que se converteram ao cristianismo pensaram assim, o pensamento deles: só aceitar Jesus, isso é muito pouco. Que a gente cresceu ouvindo dos nossos pais que a gente tinha que cumprir um monte de requisitos para agradar a Deus.
Agora vem os apóstolos, diz para a gente que é só Jesus quem salva e eu sou justificado apenas pela fé. Isso é muito pouco. Os gentios eram incomodados pelos judeus cristãos com esse discurso. Eles diziam: rapaz, o que tem a ver com lei? Não conheço lei, não é? O que aconteceu comigo, a experiência que eu tive foi baseada pela fé. O que eu tenho com isso? Então o que estava acontecendo? Os judeus não queriam se libertar de um jugo, de um peso, e queriam impor esse peso aos crentes gentios. Então reúne-se um concílio com os principais pensadores da igreja, líderes da igreja, para discutir essa questão e pôr um fim nessa discussão entre esses dois grupos. Tá? Então, olha, com isso, reúne-se o concílio. O presidente do concílio, Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele começa a ouvir as pessoas. Então, ele começa a ouvir Pedro. Pedro, ele expõe, a sua experiência na casa de Cornélio e diz que os gentios tiveram a mesma experiência espiritual que eles, apóstolos e judeus, tiveram. E quem era Pedro para poder impedir essa obra? Depois, ouvem Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé contam tudo o que aconteceu na sua primeira viagem missionária e como Deus operou no meio dos gentios. Então, o que a gente pode observar aqui? Atos capítulo 15, versículo 1, fala assim, alguns homens, descendo da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. A grande preocupação dos judeus era o seguinte: no judaísmo, vamos supor que um judeu tivesse lá um servo estrangeiro, e ele gostasse da religião judaica e quisesse participar da Páscoa. Ele poderia participar, mas o primeiro requisito para entrar na comunidade judaica e participar das festas e dos rituais judaicos: circuncisão, que é cortar o prepúcio do órgão genital masculino. Por quê? Entre os judeus, esse era o principal sinal da aliança, principal sinal do pacto, porque é um corte no órgão genital masculino, que é o órgão que gera vida. Então, na ideia dos judeus, a circuncisão tinha o seguinte ensinamento, ou principal ensinamento: temos uma aliança com Deus, onde os nossos descendentes têm pacto com o Senhor. A nação tem uma aliança com o Senhor. Então essa era a ideia. Os estrangeiros podiam participar do judaísmo? Podiam, desde que aceitassem ser circuncidados. Esses cristãos aqui, gentios, estão entrando na igreja, estão aceitando Jesus, sendo declarados como crentes, como salvos, e não estão passando por esse rito da circuncisão. E isso incomodava muito os judeus crentes. Então esse ensino de obrigar os gentios a circuncidar era um choque para eles. Eles não foram criados dentro da perspectiva da lei mosaica, e a experiência espiritual que eles tiveram não tinha nada a ver com lei. Foi em nome de Jesus, foi pela fé em Jesus. Não precisou chegar lá, antes de vocês aceitarem Jesus e receberem o Espírito, vamos ali para o consultório fazer uma circuncisão. Não teve nada disso. Aí criou-se um choque. Peraí, então a experiência que eu tive não valeu de nada? E virou uma confusão na igreja. Então eles acharam em Cristo a libertação do paganismo, de suas próprias religiões. Por que agora deveriam voltar a colocarem-se novamente debaixo de outra escravidão? Então essa era a grande questão. Os judaizantes argumentavam que a circuncisão tinha sido estabelecida pela lei mosaica como um sinal da aliança. Na verdade, a circuncisão foi exigida lá em Abraão. Ela precede a lei. Ela é antes da lei.
Porque qual que é o ensino de Deus com relação à circuncisão? Não é ter apenas o órgão genital masculino cortado, o seu prepúcio, mas ter uma cisão também no coração. Os judeus nessa época tinham o sinal do pacto no seu corpo, mas o que era o principal, que era o coração aberto para Deus, não tinha. Então a Bíblia fala de ouvidos circuncidados, que são os ouvidos abertos para ouvir Deus, não é? Coração circuncidado, que é um coração aberto para Deus. Então a circuncisão, ela tinha um ensino literal, mas ia além dessa questão da literalidade. Havia a questão de estar aberto para Deus, mas os judeus parece que não quiseram entender isso. Então, eles se apegaram à circuncisão como um sinal da lei sinaítica, mas ela precede a essa lei dada a Moisés. Então, a significação exterior desse rito era aplicada à vida interior, mesmo sob a lei, que fala de ser circuncidado no coração, mas na prática tornara-se apenas uma cerimônia. Então a questão tornou-se tão aguda que a igreja de Antioquia enviou mensageiros para discutirem um assunto com os apóstolos e os anciãos de Jerusalém. Paulo, Barnabé e mais algumas pessoas foram de Antioquia da Síria para Jerusalém, onde foram bem recebidos pela igreja. Apresentaram um relatório completo do seu trabalho entre os gentios. A oposição vinha de um grupo de fariseus que se esforçavam muito pela observância da lei. Seguiu-se uma discussão livre em que participaram os dois lados. Então, Atos cita 3 participações decisivas. A primeira foi de Pedro, conforme eu já disse, né? Ele conta a sua experiência lá com Cornélio. Paulo e Barnabé, que conta a experiência deles com relação à primeira viagem missionária. E Tiago, meio-irmão de Jesus, ele reconhece pelas escrituras do Antigo Testamento que Deus também sempre quis salvar os judeus, ou os gentios. Cita lá Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. Essa citação está lá em Atos capítulo 15, versículo 15 até o 18. Então Tiago recomendou que os judeus não perturbassem mais os gentios, e que os gentios observassem algumas coisas que incomodavam os judeus e que para eles também seria um grande benefício. Essas coisas que os gentios deveriam observar estavam ligadas diretamente ao paganismo, à religião deles, a religião que esses gentios outrora seguiam. Primeiro, idolatria. Segundo, imoralidade sexual. A gente falou no começo dessa aula que muitos cultos pagãos tinham o envolvimento da sexualidade. Terceiro, comer carne de animais estrangulados e comer carne, que também faziam parte dos ritos do paganismo. Então essas 4 práticas agrediam os judeus e também eram prejudiciais aos gentios. Então que eles evitassem essas 4 coisas. Então, depois de tudo discutido, depois de tudo resolvido, Tiago escreve uma carta com a resolução do concílio e envia para a igreja de Antioquia da Síria, que era a igreja que estava sendo mais perturbada com esse movimento judaizante, 2 irmãos, Judas Barsabás e Silas. Eles vão junto com Paulo e Barnabé com uma carta contendo as conclusões do concílio. Então a comunicação dessa carta continha algumas medidas importantes. Primeiro, aquela carta do concílio repudiava a atitude dos judaizantes que perturbaram a paz dos crentes em Antioquia. Segunda coisa, a aprovação da igreja de Jerusalém para o ministério de Paulo e de Barnabé. Terceira coisa, Judas e Silas eram homens nomeados como porta-vozes do concílio. Então, além da carta, eles também testemunhariam para a igreja de Antioquia da Síria sobre tudo o que aconteceu no concílio e como que foi discutido e resolvido o assunto. Quarta coisa, a decisão de o Espírito Santo em nós
com relação àquelas 4 observações: abster-se da idolatria, do sangue, das coisas estranguladas e da imoralidade sexual. Interessante que esta decisão colocada na carta coloca, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não colocou pareceu bem a nós. Por quê? Porque certamente houve oração, houve muita paciência em ouvir as coisas, tolerância, amor, obra que o Espírito Santo derramou sobre aquele concílio. Então aqueles irmãos entenderam que tudo que aconteceu no concílio, primeiro foi dirigida por Deus, por meio do Espírito Santo, e depois conduzida pelos apóstolos, né? A decisão foi bem recebida pela igreja de Antioquia da Síria. Judas e Silas ficaram durante algum tempo para colaborar na obra. Depois Judas voltou para Jerusalém, Silas ficou em Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé retornaram ao seu trabalho de ensino e de pregação, e a Bíblia diz que a igreja de Antioquia da Síria encheu-se de paz. Quando for na próxima terça-feira, a gente vai ver 2 literaturas do Novo Testamento que retratam esse período, dessa discussão aí, dessa controvérsia judaizante. Uma epístola que retrata um período pré-concílio, que é a epístola de Tiago, e outra epístola que retrata o período pós-concílio, que é a epístola de Paulo aos Gálatas. Mas aí hoje não dá tempo, já são 9h05, a gente para por aqui. Bom, Deus abençoe os irmãos. Pedir aí aos nossos tesoureiros para recolher uma oferta para a obra do Senhor, e daqui um pouquinho a gente vai terminar.